Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Um pouquinho mais à frente, eu estava lendo Mateus 4, agora eu vou ler Mateus 9. Que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pescadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os pecadores. E aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Muito bem, irmãos, nós vimos nesses dias a história de Noemi e Ruth, duas mulheres que caminharam olhando uma para a necessidade da outra, sem sair da palavra de Deus, e foram grandemente abençoadas. Nós vimos depois a história de Jacó, que foi a história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos para comerciantes que passavam. Esses comerciantes venderam novamente José no Egito. José não saiu da palavra de Deus. José se manteve obediente ao Senhor Deus e foi altamente honrado no Egito. Foi honrado pelo patrão, foi honrado pelo carcereiro. No Egito ele foi caluniado, mas o Senhor era com ele, e ele era com o Senhor. Ele não saiu da palavra de Deus, mesmo em situações de constrangimento, mesmo em situações de pressão. A opção dele era sempre pela palavra e pelo temor de Deus. Quando ele foi convidado a deitar-se com a mulher do patrão, ele rejeitou, foi preso e não se rendeu à tentação. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não somos tentados mais do que nós possamos resistir. Amém. Nós só caímos no pecado porque queremos cair. Não tem essa de eu sou um coitadinho tentado. O Senhor nos garante que a tentação não é maior que o poder dele, e nós podemos dizer não. Amém. Nesse texto de hoje nós vemos Jesus anunciando o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E ele encontra André e encontra Pedro, e depois encontra Mateus e fala: vem. E o texto diz que eles logo e apressadamente deixam a vida secular, deixam a vida mundana, deixam o reino das trevas e vêm para Jesus. Em outra situação,
Jesus olha para cima de uma árvore e diz: desce depressa, Zaqueu, porque eu quero entrar na tua vida e na tua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu depressa. Vou ler de novo para vocês. Porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Nós queremos todas as bênçãos de Deus, mas esse logo não tem existido nas nossas vidas. Nós não deixamos a vida para seguir Jesus, nós não mudamos de reino. Jesus disse: eu vim para os pecadores. Vamos ler de novo? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores a continuarem no pecado. É isso que está escrito? Não. Vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus chama ao arrependimento. Jesus não chama para as pessoas continuarem no pecado. Jesus não chama para as pessoas passarem a ser membros de igreja. Jesus não chama as pessoas para elas passarem a ser religiosos. Jesus não chama as pessoas para elas obedecerem regras. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. Quem não arrepende não está seguindo Jesus. Arrepender é mudar de vida, é mudar de reino. Arrepender não é ter sentimento de culpa. Arrepender não é ficar triste, abatido e continuar no pecado, irmãos. Ruth e Noemi foram tremendamente abençoadas porque viviam na palavra de Deus. José foi tremendamente honrado porque não se desviou da verdade de Deus. Pedro e André deixaram a vida e seguiram Jesus. Mateus deixou a coletoria, ele era como se fosse hoje o chefe da Receita Federal. Ele deixou a coletoria de impostos e seguiu Jesus. Zaqueu desceu da árvore e se arrependeu e disse para Jesus: o que eu roubei eu devolvo. Isso é arrependimento. É isso que é igreja. As pessoas estão vivendo um falso cristianismo. As pessoas estão vivendo um cristianismo distorcido. As pessoas estão vivendo um cristianismo que vai ao encontro da vontade de cada um. Cada um torce um pouquinho de cá, cada um torce um pouquinho de lá, cada um ajusta o cristianismo para a sua zona de conforto e continua no pecado. E vai para o inferno, porque ninguém vai para o céu com pecado. Não se deixe iludir. Sabe quantas vezes tem a palavra coração na Bíblia? 850 vezes. É o Senhor nos alertando da nossa alma. Coração na Bíblia quer dizer alma, quer dizer pensamento e emoção. 850 vezes aproximadamente tem a palavra coração. É o tanto que o Senhor se preocupa com a nossa alma. É o tanto que o Senhor se preocupa com o nosso livre-arbítrio. É o tanto que o Senhor nos preocupa com o nosso querer. Porque é Ele que nos leva para o inferno, não é o diabo. Quem nos leva para o inferno é a nossa alma, é o nosso livre-arbítrio, é o nosso querer que opta pelas coisas do inferno, que opta pelo reino das trevas. Porque o Senhor nos garante que não nos deixa tentar mais do que nós possamos resistir. Amém. Quinta-feira, a mestra da igreja deu uma aula de fidelidade. Fidelidade. Sabe o que quer dizer fidelidade? Quer dizer fidelidade. Todo mundo sabe o que quer dizer fidelidade. Todo mundo sabe o que quer dizer fidelidade. Se toca no seu namorado, no seu marido, na sua esposa, você sabe exatamente o que é fidelidade.
Fidelidade a Deus é fruto do Espírito Santo. Amém. E a igreja rotineiramente é infiel com Deus. Opta pelas coisas que não são de Deus. O que isso é? Pensa nas coisas que não são de Deus. O que isso é? Faz as coisas que não são de Deus. O que isso é? Mas nós queremos tudo de Deus. Nós exigimos de Deus e colocamos Deus na posição de devedor. Mas nós levamos a vida em absoluta infidelidade. Em Mateus 25, 21, está escrito assim: bom está servo bom e fiel. Vamos começar do 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta frase todo mundo quer. Entra no gozo do teu Senhor. Eu também quero. Eu não sou mais bobo. Agora você é fiel? O Senhor prometeu o gozo dele para quem foi fiel no pouco. Sabe o que é ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é ser fiel no que a gente fala, é ser fiel no que a gente pensa, é ser fiel no que a gente faz. Isso é um pouco. Isso é um mínimo que se espera de uma pessoa que decidiu seguir Jesus. Isso é ser fiel. É colocar Deus como prioridade, buscar em primeiro lugar as coisas do alto e a justiça de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos o todas as coisas vos serão acrescentadas, mas nós não queremos colocar Deus em primeiro lugar. Nós buscamos em primeiro lugar o nosso querer, a nossa vontade, a nossa comodidade, a nossa conveniência. Mas queremos todas as coisas vos serão acrescentadas. Queremos viver no regozijo e no gozo do Senhor, mas não queremos ser servo bom e fiel nem no pouco. Isso chama fidelidade. O Senhor dá sim, o Senhor dá em abundância. Em abundância. Ele renova, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Ao servo bom e fiel. Amém. Ao servo bom e fiel. Nós precisamos ser fiéis. Nós vimos histórias de José, de Noemi, de Ruth, agora de Pedro e Paulo, que era todo cheio do nó para as costas. Paulo era hebreus dos hebreus, da tribo de Benjamim, jurista, conhecedor, sábio, blá, 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 blá. E o que ele disse? Deixei tudo isso, tudo que nós buscamos, não é? Nós buscamos carro, nós buscamos reconhecimento humano, nós buscamos comodidade, blusinhas novas, sapatinhos novos, bijuterias novas, carrinhos novos, casinhas novas, praia no final do ano. Nós buscamos todas as coisas, títulos, reconhecimentos. Paulo diz que tudo isso virou esterco humano. Não é nem esterco de boi, porque esterco de boi e de galinha serve para pôr na horta. O Leonardo usa lá, por isso que eu faço dele bem perfumado. Mas o esterco humano é o único esterco que não serve para nada. E Paulo diz que tudo isso que ele era virou esterco perto do amor de Jesus, perto do que estava sendo oferecido a ele, o reino dos céus. Irmãos, para e pensa com toda sinceridade, deixa que o Espírito Santo te convença. Você é habitante do reino de Deus? Você é fiel ao reino de Deus? Você vive para o reino de Deus? É assim a nossa vida? Ou nós vivemos para o nosso querer, para o nosso plano, para a nossa vontade, e aos domingos, e eventualmente buscamos ao Senhor, e ainda colocamos Deus no lugar de devedor, que não deu isso e aquilo. Sobretudo guarda o teu coração, porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra.
O Senhor se preocupa demais com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas escolhas, porque Ele sabe que o nosso coração é cauterizado, é conveniente, é cheio das justiças próprias, dos entendimentos próprios, e opta pelas coisas que nós queremos que aconteça, e não pelo plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Irmãos, nós precisamos definitivamente, passou da hora de nós sermos cidadãos do reino de Deus. Vivermos com o objetivo do reino de Deus. Cuidar do nosso pensamento, cuidar da nossa fala, cuidar aonde nós colocamos o nosso corpo, aonde os nossos pezinhos, que tem um pezinho no pecado, porque a nossa carne tem a essência do pecado, aonde os nossos pés nos levam, aonde o nosso coração quer ir. Nós precisamos entender que aqueles que serão arrebatados são os habitantes do reino, aqueles que vivem para o reino, aqueles que têm o propósito do reino, aquele que tem o objetivo do reino. O objetivo do reino. O que é melhor? Essa situação é melhor para o reino ou é melhor para mim? Eu opto por o que é melhor para o reino, porque aí Deus cuida de mim, porque aí a vontade boa, perfeita e agradável acontece na minha vida. O que é mais conveniente? O que é bom para o reino ou o que é bom para mim? O que é bom para o reino, porque aí o amor de Deus cai sobre a minha vida. Aí sim eu sou livre de todas as maldições, aí sim todas as coisas me serão acrescentadas. Mas o povo está trilhando e caminhando numa guerra com o Espírito Santo, numa guerra com Deus, quer viver a vontade própria e quer ser abençoado. Vamos ver quem pode mais? Quem vocês acham que pode mais? Quem vai perder nessa história? Vocês acham que é Deus? Não. Lógico, nós vamos para o inferno, né? Porque Deus é Deus. Acorda, igreja, acorda. Ou nós somos habitantes do reino de Deus, ou nós somos habitantes do reino das trevas. Não existe uma terceira via. Não tem Marina nessa história. Ou é Deus ou é o capeta. Não tem a terceira opção. Não tem a terceira opção. E a palavra diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou agrada a um, ou agrada a outro. Nós queremos fazer tudo o que nós queremos fazer o plano da nossa vida, nós queremos escolher o que nos agrada, o que nos convém, e vivemos no reino de Deus, e irmos para o céu. Isso não existe. É a vontade de Deus, é o plano de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós mudamos de categoria. Nós somos agora filhos de Deus, habitantes do reino. A nossa mente precisa viver e trabalhar para o reino. As nossas mãos precisam viver e trabalhar para o reino, para abençoar, para socorrer, para visitar. Nós precisamos caminhar pelos caminhos que enaltecem o reino, e não caminhar pelos caminhos que nos agradam. Cuidado com o teu coração, cuidado com o teu entendimento. O nosso entendimento é distorcido. Nós sempre fazemos um raciocínio que nos convém. A palavra diz que na nossa mente tem fortalezas e sofismas. Sabe o que é fortaleza e sofisma? São raciocínios errôneos, que a gente vai fazendo um raciocínio que lá no final a conclusão é em nosso favor sempre, mas contra a palavra de Deus. Nós arrumamos todas as desculpas e todas as explicações para andarmos fora da palavra. E atrás dessas fortalezas e sofismas habitam demônios, porque esse é o plano de Satanás, nos levar para o inferno. Se ele não conseguiu nos impedir de chegarmos à igreja de Jesus Cristo, ele vai tentar de todas as maneiras nos tragar, nos enganar, nos fazer mornos para sermos vomitados,
nos fazermos religiosos, nos fazermos servos de Satanás. Nós precisamos falar só o que edifica o reino. Nós precisamos trabalhar com o que edifica o reino e não com o que edifica a nossa vida. Para que eu quero mais de um carro, mais de um imóvel, mais de uma casa? Para que eu quero mais de meia dúzia de roupa para vestir? Tudo vai ficar, Jesus está voltando. Tudo vai ficar, todas as suas roupas, todos os seus carros, todos os seus bens. Você só vai levar as boas obras para apresentar para Jesus. Irmãos, que boas obras nós temos feito. O que você vai apresentar para Jesus se você for chamado agora, irmão? Agora! Você vai chegar lá e falar: o que eu fiz para o reino? Se a trombeta tocar daqui 10 minutos, que coroas você tem para depositar aos pés de Jesus? É hora de parar para pensar mesmo. É hora de deixar de ser enganado. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino das trevas. E eu também. O que você tem feito para o reino? Quais são as suas obras? Ah, é cheia de fé? A fé sem obras é morta, está escrito. O que você tem feito do seu dinheiro, irmão? Ah, eu tenho dizimado. Pois eu vou te dizer, é muito pouco. O dinheiro que nós ganhamos é inteiro de Deus. Inteiro. As pessoas não conseguem nem dizimar 10%. Colocam esmolas. Esmolas. Fazem uma conta que enganam só a elas mesmas. E botam esmolinhas no gasofilaço. O dízimo é o mínimo. E eu não estou advogando em causa própria, que graças a Deus não vivo de dinheiro de igreja. Falo isso com a maior liberdade. Mas 100% do dinheiro que Deus coloca na nossa mão é de Deus. 10% é para o gasofilácio. E 90% é para o reino. Já pararam para pensar nisso? 90% é do reino. Não é para comprar roupinha, sapatinho, pagar férias em 200 vezes na CDC e fazer todo um planinho de vida. E Deus onde está nesse plano? Hein? E os irmãos necessitados, onde estão nesse plano? E os missionários, onde estão nesse plano? O que você está investindo no reino? 99% investe 10%, 90% gasta dissolutamente igual ao mundo. Já perceberam que a igreja gasta igual ao mundo? Isso os que dizimam, né? Porque tem gente que dá esmola, dá ofertinha e acha que está fazendo muito, e ainda bota Deus na gaveta dos devedores. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Sabe para que serve o teu dinheiro? Eu vou dizer agora. O seu dinheiro serve em primeiro lugar para ajudar irmão necessitado. É para isso que serve o teu dinheiro. Tem muita gente nessa igreja, e muitas igrejas que precisam sim. Não é para a gente dar resto. Ah, é a blusinha que eu não gosto, eu vou dar. Ninguém precisa de resto não, irmão. É para dar parte do que nós temos. Parte do que nós temos. Não é resto. Não é o sapatinho que você não usa mais, a blusinha que você não usa mais, a sobra da tua vida. Em Atos está escrito que estavam todos juntos, todos os dias no templo. Todas as coisas eram em comum. Eles vendiam suas propriedades e faziam tudo junto. Tudo bem, não vamos chegar nesse extremo. Mas o que nós estamos fazendo do dinheiro que Deus coloca na nossa mão? Estamos gastando no bar, estamos gastando na viagem, estamos gastando na roupa, estamos gastando no celular, estamos gastando na internet, estamos gastando na praia. E o reino? É esses 10% aqui? Ah, quer dizer, tá bom. Religiosamente? Não. Vida de crente não é assim não, irmão. O nosso dinheiro é para o reino. O nosso dinheiro é para ser investido no reino. Tem missionário passando fome na África. Tem missionário morrendo de malária no interior da Bahia. Tem gente que precisa de dinheiro. Tem gente que precisa estudar no reino de Deus, nas roupinhas desnecessárias que nós gastamos. Pode pagar a capacitação de muitos irmãos, de muitos filhos de irmãos. Tá? Não estou falando de nada que eu não viva, viu?
O Márcio entrou no meu consultório depois de desempregado 18 meses. Daqui 2 meses ele forma enfermeiro padrão. Quem paga a escola sou eu. Não me interessa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é fiel, se ele está na igreja, se ele não está na igreja. Tá? Nem está estudando, quem paga o curso do Ney sou eu. Quem paga a escola da Jaqueline, escola particular e boa para ela ser uma boa profissional na vida, sou eu. E eu passo aperto. Não é dar o que sobra, não é dar de vez em quando, é dar sempre, é formar uma pessoa, é investir numa pessoa, é sustentar uma pessoa, você que tem um pouco mais. Para de comprar porcaria, para de investir em celular, investe no reino. Pega uma família pobre e sustenta, mas sustenta. Não é dar uma cestinha básica quando sobra. Leva dinheiro todo mês. Para de comprar bobagem, para de gastar com a Babilônia, isso é demônio, irmão. Isso é demônio. Até na Veja de hoje está escrito, Babilônia, o maior celeiro de demônios já existente. Fala Veja, até a Veja fala disso. E a igreja não percebe que serve a Satanás, que serve a Mamon. Pega 1 ou 2 famílias para você sustentar, sempre, você tendo ou não. Assim que é. Não é dar o que resta, não é dar o que sobra. Sabe? Pega quem precisa. Pega o filho de um irmão, paga a faculdade dele. Qualquer R$500 por mês você paga uma faculdade e forma e vira alguém profissional. Você está investindo, vai ser um profissional de Deus. É assim que tem que ser. Temos que investir no reino, irmãos. No reino. Em primeiro lugar. A Bianca teve aí 2 semanas atrás, eu chamei a Bianca. Ninguém sabe disso, nem a Nana sabe disso. Chamei a Bianca, Bianca, quando que você vai voltar? Como que você vai fazer da sua vida profissional? Eu estou querendo ampliar a clínica, eu estou querendo fazer uma clínica multidisciplinar. Conto com você. Tem que fazer, se você quiser, Bianca, eu falei para ela. Porque nós temos que fazer o que o outro quer, e não o que a gente quer. Quando nem foi começar a estudar no começo desse ano, eu falei, você quer fazer enfermagem? Você acha, mentira ou verdade? Você acha que você se dá bem nessa profissão? Porque pode não ser a aptidão dele. Então você quer isso, Bianca, eu falei para ela. Te interessa uma clínica particular para trabalhar? Eu sei o quanto isso é importante quando a gente está começando a vida profissional. Tem que pensar no outro. Tem que pensar no reino. O que nós fazemos do nosso dinheiro? O que nós fazemos do nosso tempo? Do nosso tempo. Quem daqui tira tempo para ajudar os outros? Não tem dinheiro, é pobrinho, está ganhando pouco? Tudo bem. Vamos mudar de assunto. Vamos falar do tempo? Como você está gastando o seu tempo? Tem gente doente, tem gente que precisa de amor, tem gente que precisa de oração, tem gente que precisa de suporte, tem gente que precisa de carinho, tem gente que precisa de socorro emocional. Tem tanta gente carente, tanta gente solitária. O que você está fazendo do seu tempo? Eu sei o que você está fazendo do seu tempo. Está gastando com você mesmo, com o seu umbigo. Está gastando na academia, está gastando na internet, está gastando na televisão, está gastando com seus filhos, com sua família, com seu marido, com a sua esposa, com a sua, 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 e o outro que se lasque, né? Isso não é ser cristão. E isso não é ser habitante do reino. Eu estou aqui chamando você hoje a mudar de reino, a ser habitante do reino de Deus, com todas as suas características. Ser habitante do reino. O que é meu é do reino. Deus está me fazendo mordomo. Deus está me dando mais dinheiro. Ah, tá bom, eu vou dividir. Vou pagar a escola para quem precisa, vou ajudar quem precisa, e vai me sobrar, porque aí eu vou ser mais abençoado. Mais abençoado. Vocês não veem como eu vivo bem? Graças a Deus vivo. Não me faz falta. Agora, a gente nem lembra que existe missionário, né? A única oferta, não estou falando de dízimo. Dízimo é obrigação não se discute. Se você nem dizima, irmão, joga a cara no chão, chora 48 horas e clama pelo poder de Deus na sua vida, porque senão você vai para o inferno mesmo. Se
você até hoje não teve nem o entendimento do dízimo, misericórdia de Deus na tua vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de muito mais. De muito mais. Eu estou falando de você dispor a sua vida. Eu estou falando de você dispor o seu tempo. Sabe? A gente só olha para o umbigo da gente, para a família da gente, para os netos da gente, para o filho da gente, e o outro? E o próximo? Eu acho que tiraram da Bíblia de algumas igrejas, e talvez da nossa também, amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É fazer, oi irmão, tudo bem? Paz do Senhor. Quando encontro domingo na igreja, a paz do Senhor é tudo o que se faz. Tem gente que nem a paz dá. Mas faz tudo o que quer. O outro não existe. O versículo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que disse Jesus, não existe. Socorrei-vos uns aos outros, não existe. Suportai-vos uns aos outros de dar suporte, não existe. Tem aquela turma que está sempre no banco da necessidade. Vocês já perceberam? São sempre os desgraçados, os infelizes, a tragédia atômica, a tragédia ambulante. Misericórdia, irmão, bota o joelho no chão, santifica a tua vida, você vai ver se Deus não muda. Essa é a verdade. Tem gente que passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 15, está no banco da misericórdia. Muda a tua vida, irmão. Acorda, igreja. Vira habitante do reino. Habitante do reino. Que aí Deus vai derramar, porque Ele promete e cumpre. Promete e cumpre. Então, ao invés de gastar tempo nas meia dúzia de atividades suas, todas mundanas, ginástica, internet, tomar chazinho com o irmão, tomar chazinho com o comadre, com o filho, com o genro, com nora, e conversa fiado, e faz arroz carreteiro com a família, e por reino. Quanto tempo você tira por semana para atender o reino de Deus? Me responde. Não, te responde, que eu não quero saber. Quanto tempo você tira para o reino? E vem aqui ainda buscando bênção. Ai, mas eu faço muito, eu venho na congregação. Você vem na igreja. Ai, Deus vai passar a ser devedor eterno, porque uma vez por semana você vem na igreja. Acorda, igreja. Muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Ser cristão é dar. Ser cristão é despojar. Ser cristão é seguir Jesus. Ser cristão é acumular coroas para depositar aos pés de Jesus. Ser cristão é socorrer. Ser cristão é amar. Ser cristão é tirar o olho do teu próprio umbigo e olhar para o próximo. Investir no reino. É isso que é ser cristão. Mas a Babilônia te atordoou, e atordoou a igreja de uma tal maneira que ninguém consegue enxergar nada a não ser ele mesmo e os problemas da sua vida, da sua casa e das coisas que lhe convêm. Isso que o diabo está fazendo com a igreja. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, está escrito em Romanos 12:2. A nossa mente precisa mudar, o nosso entendimento precisa mudar, os nossos objetivos precisam mudar, a nossa proposta de vida precisa mudar, o nosso todo precisa mudar, igreja. A palavra diz: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. O que precisa ser mudado é o nosso coração. Isso está em Joel 2. Em Obadias 3 está escrito: a soberba do teu coração te enganou. Nós precisamos pensar onde nós queremos viver, de onde nós somos habitantes. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habita.
mora, faz raízes, faz alicerce. Não é aquele que passa pelo esconderijo do Altíssimo. O nosso pensar, o nosso trabalhar, o nosso caminhar precisa ser com os olhos do reino de Deus. Precisa ser essa, irmãos, essa é a maior confirmação da nossa salvação. Quem vive para ele mesmo está assinando o atestado de que não é salvo. A fé sem obras é morta. Nós precisamos expressar o amor que nós recebemos do Senhor através das nossas atitudes, através do nosso socorro, através do nosso despojamento, através da nossa generosidade. A gente pode. A Jusilene largou a vida dela 15 dias para socorrer a Fran, que tinha tido nenê e não tinha quem ajudasse a Fran. A gente precisa mostrar o que as pessoas fazem. Jusilene também tem marido, Jusilene também tem filho adolescente, Jusilene também tem casa, Jusilene também estuda à noite. Mas ela deixou a casa, o marido, a filha e foi socorrer a Fran. É assim que tem que ser. Porque tem gente que eu não tenho tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para Deus, tem tempo para quem? Para a sua alma, para o seu querer, para a sua vontade, para o seu plano. E é isso que vai te levar ao engano, irmão. E assim por diante. A Dalva também, uma vez deixou a vida dela para ficar 2-3 dias na casa da Daniela, né, Dalva? Para socorrer a Daniela, que tinha sido operada. Tem uma coisa que chama querer. Tem uma coisa que chama dispor-se. Tem uma coisa que chama olho no outro. Isso é reino de Deus. Isso é fidelidade a Deus, porque nós estamos atendendo o reino que é dele. Nós estamos atendendo o povo que é dele. Tudo bem que a nossa generosidade e o nosso altruísmo e o nosso socorro não deve se limitar só ao povo de Deus. Pode e deve extrapolar para fora da igreja, porque é através dessas atitudes que o povo que não conhece Jesus vai conhecer. Vai conhecer. Sabe? Mas e nós? O que é que nós estamos fazendo? Está na hora de acordar. Não adianta congregar 1-2 vezes por semana e o resto do tempo viver exclusivamente para a sua vontade, a sua vida, a sua família, como se o jogo tivesse ganho, irmãos. Só os fiéis serão arrebatados. A mestra disse que fidelidade quer dizer também, nas palavras originais da Bíblia, constância, lealdade, perseverança e firmeza. Firmeza nas afeições e nos sentimentos. Firmeza nas afeições. Vocês já perceberam que tem gente que um dia é amigo de um, outro dia é amigo de outro, outro dia é amigo de outro, não dá certo com ninguém, que briga com todo mundo? São pessoas que não têm firmeza nas afeições, não têm fidelidade a Deus, não têm fidelidade à congregação, não têm fidelidade ao pastor, não têm fidelidade aos irmãos. E eu vou dizer para vocês, quem não tem o fruto da fidelidade, dificilmente conseguirá os outros frutos do Espírito, ou as outras partes do fruto do Espírito. Porque é com a fidelidade a Deus que o poder de Deus é derramado sobre nós e vai desenvolver em nós amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quem não é fiel a Deus, quem não verdadeiramente se entrega a Deus com fidelidade e amor, dificilmente terá as outras partes do fruto do Espírito. Ah, você não tem tempo?
E o tempo que você vai no cabeleireiro, o tempo que você vai na academia, o tempo que você vai no futebol, e o tempo que você gasta na televisão, e o tempo que você gasta na internet, e o tempo que você gasta no celular, e o tempo que você gasta fazendo visita, de conversa mole, de conversa fiada, de crítica, de ouvir bobagem. Todo mundo tem tempo, só não tem tempo quem não quer. Só não tem tempo quem não quer. Quem está escravizado nos laços demoníacos e satânicos. Esse não tem tempo, porque está embolado. Embolado. A palavra diz: livrai-vos das amarras de Satanás, dos laços satânicos. Esse vai te amarrar o tanto que ele puder para você não fazer a obra de Deus. Eu quero que vocês me respondam uma coisa: quem é que vai fazer a obra de Deus se não formos nós? É o irmão, né? É o pastor. Salvação é individual, igreja. Acorda! Acorda! Somos nós que falamos em nome de Jesus. Somos nós que socorremos em nome de Jesus. Somos nós que amamos em nome de Jesus. Somos nós que perdoamos em nome de Jesus. O que você vai apresentar para Jesus quando você chegar cara a cara com Ele? Ele vai dizer para você, servo bom e fiel? Ou ele vai dizer para você, servo infiel, nunca te conheci? Existem essas duas opções na Bíblia. O diabo engana, o diabo arma, o diabo nos ocupa. Ele cria situações para que a gente fique cada dia mais embaraçado, cada dia mais envolvido. A gente, com uma falsa atitude de amor, se dedica a um monte de gente, eu estou incluindo família e filho, achando que está amando, e está saindo da palavra. Quem não me conhece vai falar: esse pastor é louco. Tudo que eu falei eu mostro na Bíblia, inclusive que Deus veio e Jesus veio para separar pai de filho, nora de sogra, irmão de irmão, porque uns viram o reino de Deus e outros viram o reino do inferno. Viram não, continuam, porque a gente já nasce no reino do inferno. A palavra diz isso, não sou eu que estou dizendo. Tudo que eu falei eu provo e mostro aqui, que aqui a doutrina é reta. Essa igreja é quem quer ir para o céu. Essa igreja não é para domingueiro. Me desculpe quem é domingueiro, pode procurar outra igreja, porque nós aqui não vivemos de dízimo. Aqui é igreja de discipulado. Aqui é igreja de quem quer ser habitante do reino. Aqui é igreja de quem quer ser filho de Deus. Aqui é igreja de quem quer ser discípulo. Aqui é igreja de quem quer se apresentar irrepreensivelmente diante do Pai. Nenhum de nós ainda é, nem eu, mas nós estamos buscando. Estamos buscando. E vocês não pensem que eu estou me vangloriando, falando que eu ajudo esse, eu ajudo aquele na escola, não. Não estou fazendo nada mais que obrigação, só estou dando exemplo. Para as pessoas saberem também o que é feito. Saberem. Sabe, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, irmão. Deixa você dispor de R$500 por mês, que para você não é nada, e vai ajudar muita gente. Eu ia falar na hora das ofertas e esqueci. A única oferta regular que vem para essa igreja é de uma pessoa que não é daqui. Sabia? O resto é esmola que cai aqui, Essa igreja tem um histórico. Essa igreja tem um histórico de generosidade trágico, horroroso, vergonhoso. Esse é o histórico da generosidade dessa igreja. Eu vou contar para vocês o que é o histórico da generosidade dessa igreja. Foi pedido uma oferta para o Dael e para a Dina, que entrou ladrão na casa deles, levou televisão, levou computador, levou tudo. Sabe quanto que foi recolhido? Vergonhosamente R$800. Dá uma média de R$10 por pessoa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, mas Deus é tão justo, Deus é tão bom, que o Dael acabou de me contar que tinha cancelado o seguro lá no banco, e o banco não cancelou o seguro, e agora ele recebeu uma carta que tem um dinheiro lá para ele. Viu como Deus é fiel? Mas os irmãos foram infiéis, porque eu tenho certeza que muita gente não enfiou a mão no bolso aqui para ajudar o irmão que ficou sem televisão, que ficou sem computador, com uma criança doente em casa, que usa a televisão como distração. Muita gente nem se abalou, nem ouviu. Lógico que não ouviu. A pessoa está atordoada nos próprios problemas.
A pessoa está atordoada nas próprias questões, não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Acorda, igreja, o diabo está levando você. Quando a Rosemary do Márcio precisou de uma ressonância magnética, que era 2.000 e pouco, a oferta da igreja não supriu os 2.000 e pouco, faltou dinheiro. Isso é uma vergonha. E etc. Uma outra situação, que nós levantamos uma oferta para uma outra irmã que precisava pôr a vida em dia, também não chegou no total. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Olha aqui, eu vejo todo mundo de salão, de cabeleireiro, todo mundo bonitinho, todo mundo bem vestido, todo mundo de unha feita, todo mundo de sapato novo, todo mundo de carro bom aí fora. Acorda, igreja. Acorda. Acorda, para de olhar para você, porque senão você olhando para você, você vai para o inferno. Põe os olhos no reino, põe os seus objetivos no reino, põe os seus alvos no reino de Deus. Sai do engano, porque enganoso sobre todas as coisas é o coração do homem, está escrito. Sai das fortalezas, sai dos sofismas, sai dos raciocínios tenebrosos, dos raciocínios distorcidos. Põe o olhar em Deus, que Deus vai te mostrar aonde você vai agir. Põe o olhar em Deus, busca a presença do Senhor, ajoelha. O Senhor vai dizer aonde Ele vai te usar. Você será abençoado. O que o Senhor diz? Servo bom e fiel. Vamos ler de novo. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão, seja fiel no pouco. Seja fiel, né? Todas essas coisas que foram faladas. Sai do mundo, sai do teu projeto próprio, sai do teu umbigo, entra no reino de Deus. Entra no reino de Deus. Você só se alegra no mundo, está errado. Se você se alegra no mundo, é porque você é igual ao mundo. A Silvia vai fazer aniversário dia 1º de novembro. Ela falou: pai, quero fazer uma festa na igreja. É assim que tem que ser. Tem gente que dia do aniversário não aparece aqui, porque está no mundo, disfarçado de filho, disfarçado de irmão, disfarçado de irmã, de cunhado, de cunhada, de marido, mas é o mundo. Não interessa que é marido, que é família. Nós não somos mais daquela família. Vocês não entenderam ainda? Não entenderam que a gente muda de família? Não entenderam que a gente muda de nome? A gente só serve para essa família como exemplo. E nem isso o povo de Deus tem dado. Nem esse exemplo. Envergonha filho, envergonha pai, envergonha mãe, envergonha marido. Nem isso a igreja faz. Ser exemplo no mundo chamado família. Nós temos que nos alegrar com o povo de Deus. Essa é a nossa família. É com este povo aqui que nós vamos viver eternamente. O resto é para o inferno. Eles têm até a trombeta tocar para converter. Ajoelha, jejua 40 dias pelo teu marido, pelo teu filho, você não converte. Dá exemplo, dá testemunho. Tá? É com exemplo e com testemunho que a gente leva as pessoas para Jesus. Tá? Ontem o Ney foi lá na casa do Rodrigo, do Ronaldo, Rogério. Veio todos os Zés, menos o Rogério. Pergunta que eu falei para ele a hora que ele saiu de casa. Estava eu, ele e o Caetano lá de tarde. Que à noite ele ia lá na casa do Rogério. Falei: olha lá, hein? Olha o testemunho. Foi a última palavra que eu falei para ele. Olha o que vai falar, olha o que vai beber, olha o que vai comer. Você sabe, não é crente, né? Come tudo e deixa para os outros. Não é o caso do Ney. É. Falei mesmo. Falei: olha o testemunho. Deve ter sido razoável, porque ele veio hoje. Mas é isso.
Quando você for na casa do ímpio, você pensa assim: olha o testemunho. O povo dá testemunho nem para filho, depois quer que filho converte. Todos os crentes enlouquecidos, desequilibrados, incoerente, confuso. Porque a palavra diz lucidez. A palavra diz sabedoria. É isso que Deus tem para nós. Amém. Nós temos sim obrigação. Quando o povo joga na nossa cara, e você crente, eles jogam muito bem jogado. Vou contar para vocês. Joga muito bem jogado quando jogam na nossa cara, e você crente. É isso mesmo. Somos nós que temos que dar exemplo. Somos nós que temos que ter paz. Somos nós que temos que apaziguar. Somos nós que temos que ser honestos. Somos nós que temos que dar exemplo. Somos nós que temos que ser generosos. Essa cobrança é certíssima. Nós somos os crentes, nós somos os filhos de Deus. Você não bate no peito para falar que somos salvos? Então mostra. Então mostra. Toda vez que alguém te falar, que alguém te afrontar, aceite, porque é lícita essa afronta. É lícita. Somos nós mesmos que temos que demonstrar Jesus. Somos nós que temos que ter uma palavra de sabedoria, uma palavra sim, sim, não, não, uma palavra de edificação, uma palavra de esperança, uma palavra reta. Somos nós. Agora os crentes só falam bobagem. Sabe? Nós temos que saber. Nós temos que ser habitantes do reino. Sabe? Senão a gente fica igual esses políticos que nós estamos vendo aí, só falando bobagem. Nós somos os embaixadores de Jesus. Nós somos os portadores do amor, da retidão. Sabia? Erramos? Erramos, pode acontecer. Mas até no erro nós somos diferentes. Nós reconhecemos o erro. Nós pedimos perdão. Nós consertamos o estrago que nós fizemos. É assim que crente age. É assim que habitante do reino age. Vai lá, reconhece, pede perdão e conserta. Não deixa sujeira embaixo do tapete. Tá? Você vai esquecer, as pessoas vão esquecer, mas o diabo não vai esquecer a sua sujeira, irmão. Você limpa, porque isso vai vir à luz no toque da trombeta. Está escrito que o diabo está diante de Deus nos acusando dia e noite. Mas nós temos sim a natureza pecadora. Podemos sim errar. Mas temos Jesus para nos perdoar na confissão dos pecados atuais. Ele nos livrou do pecado lá de trás. Mas na confissão e no arrependimento, Ele nos livra do pecado de hoje e de amanhã. E até nesse quesito, a nossa conduta é diferente. Querem ser abençoados? Eu também quero. Seja um servo bom e fiel. Amém. Seja um habitante do reino, com o interesse do reino. Nós estamos criticando todos esses políticos, não estamos? Mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Sabe por que nós criticamos esses políticos? A gente fala assim que cada um olha para os interesses deles e não olha para os interesses do país. Não é isso que nós falamos dele? Nós somos iguais. Nós olhamos para os nossos interesses, nós aceitamos corrupção, porque vem o ímpio nos corromper e nós aceitamos a corrupção. Nós saímos da palavra e saímos da retidão. Somos comprados por palavras, por cerveja, por presentinho, por propostas, por seduções. Nós somos igual político sujo, político ficha suja. Pensamos só em nós, venha a nós ao nosso reino, venha a nós, para mim, para mim, para mim. Aceitamos corrupção e não enxergamos o todo. Como eles não enxergam o bem do país, nós não enxergamos o bem do reino, nós enxergamos só o nosso bem. Olha que triste a nossa situação. Olha que triste a nossa situação. Mas nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus perdoador. Nós temos uma palavra que diz: confessai-vos uns aos outros para que sareis. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar da injustiça. Nós temos profetas, nós temos pregadores, nós temos mestres,
Ainda é tempo de mudança, igreja. Ainda é tempo de mudar de reino, igreja. Ainda é tempo de mudar de entendimento. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de mudar de posição. Ainda é tempo de transformar a nossa mente. Ainda é tempo de... Aí o Antônio está mudando essa semana, amém, glória a Deus, aleluia. Enxergou a verdade tocou nele, libertou, curou. É difícil, a gente fica perdido. É uma nova vida, a gente fica zonzo. O diabo fica em derredor, querendo roubar de volta. Ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de entender. Ainda é tempo de arrepender, de assumir o reino de Deus como a nossa terra, como a nossa pátria, como a nossa casa, como lugar que nós temos que viver. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo distorcer as coisas de Deus. É tempo de aceitar Jesus. É tempo de conhecer a verdade. Na leitura, pede socorro, pede para alguém te ajudar, pede para alguém te esclarecer. Fala, eu não entendi isso, eu não sei isso, me ajuda. Não seja soberbo. A soberba é o princípio da ruína. Não ache que você entende tudo. Não se coloque na posição de sabidão. Não se coloque na posição de autossuficiente. Humilhe-se diante de Deus, peça socorro aos irmãos, mas mude de atitude. Irmãos, venham ser habitantes do reino, venham ser seguidores de Jesus. Eu não estou falando desta igreja, eu estou falando de reino de Deus. Essa ou qualquer igreja reta que tem por aí, e existem, são poucas e raras, mas existem palavras, igrejas que pregam a sã doutrina. Leiam a Bíblia, busquem entendimento, esclarecimento. Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Você precisa conhecer o poder de Deus, esse mesmo poder que tocou na vida do Antônio esses dias. Esse mesmo poder que curou aquela moça cega que veio aqui e saiu enxergando. É esse poder. Porque, para terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Habitantes do reino das trevas e achando que nós somos habitantes do reino, nós não temos nenhum poder. A nossa oração não funciona, a nossa imposição de mãos não cura, a nossa intercessão não liberta, porque nós temos só palavra morta. Nós precisamos de palavra rema, e não palavra logos. Não adianta, a palavra precisa vir com poder para curar, para libertar, para impactar o mundo. Isso que o mundo precisa ver. O mundo precisa ver Jesus através das nossas vidas. Amém. O mundo está cansado de ouvir falar de Jesus, igreja. Isso é possível. Nós ainda estamos no tempo da misericórdia. Nós ainda estamos no tempo da graça, que está para acabar, que está no fim. Os sinais apocalípticos são claros. Sai do pecado, muda de reino, toma uma decisão em favor de Jesus, faz uma escolha em favor da sua salvação. Não deixa mais o diabo te enganar, te enrolar. Fala, chega, eu não quero mais isso na minha vida. Toma uma decisão. O Espírito de Deus vai vir e fecundar essa decisão em você. O Espírito Santo vai vir e te dar autoridade. O Espírito Santo de Deus vai vir e te libertar e te curar. O Espírito Santo vai fazer diferença na tua vida. Chega, fala, eu não quero mais. E Deus vai te honrar. José gritou, sai daqui, mulher. A mulher arrancou a roupa dele, ficou com a roupa na mão e ele saiu correndo. É assim que tem que ser. Sai correndo do pecado, irmão. Sai correndo do engano. Sai correndo das garras do inimigo. Sai correndo da tentação. Opta, escolhe, você vai ser honrado. Levi foi honrado, a Ruth foi honrado, José foi honrado, Mateus foi honrado, Pedro foi honrado, André foi honrado, os apóstolos foram honrados, Paulo foi honrado. A cobra picou o dedo dele, não aconteceu nada, foi preso, o anjo abriu a porta da prisão, tudo. O que Paulo diz? De todas o Senhor me livrou. Amém. É isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha, nos livrar de todas as ciladas do inimigo. Nós só temos que optar pelo reino.
Nós só temos que nos colocar debaixo das asas do Todo-Poderoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91 diz que Ele vai nos colocar num alto refúgio, num alto esconderijo, que o inimigo não possa nos tocar. Não é isso que nós queremos, que todas as coisas nos serão acrescentadas. O diabo é mentiroso, mas Deus é a verdade. Ele cumpre a promessa, Ele nos leva a dupla honra. Persevera, irmão, persevera, tenha visão espiritual. Eu estou passando por lutas, em nome de Jesus estou passando, mas o Senhor é comigo. Não deixa o inimigo usar a luta para te tirar debaixo das asas do Todo-Poderoso, mas usa a luta para se aproximar mais e mais do Pai. Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer prover na nossa vida. Nós só precisamos optar por Ele. Nós só precisamos viver verdadeiramente o reino. Nós só precisamos, todas as vezes que tivermos que escolher, optar por Jesus. E não optar por nós mesmos. Não vamos falar do diabo, vamos falar de nós mesmos. É a nossa alma que nos leva à perdição. Mas o Senhor quer nos levar à vida eterna, à glória eterna, com dupla honra, com Satanás preso, com todos os demônios no inferno, e nós vivendo ao lado do Pai. Não vamos nos desviar nessa caminhada à volta para a casa do Pai. Lá tem uma morada para cada um de nós. Lá tem um lugar reservado para cada um de nós. O Senhor deu o Filho dele para que a gente conseguisse chegar lá. Não deixa o inimigo, não deixa a tua própria vontade te desviar desse caminho. Para que a gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, de todas o Senhor me livrou, guardei a fé. Em nome de Jesus. Tenha um momento de oração.